Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Alisson Lima para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 113, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, desde o nascer ao pôr do sol. Seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todas as nações. A sua majestade está acima dos céus. Quem há como o Senhor e nosso Deus, que habita nas alturas e se inclina para ver os céus e a terra? Levanta do pó o indigente e tira os pobres da miséria, para os fazer sentar entre os nobres com os grandes do seu povo. Ele instala a mulher estéril na sua casa como mãe feliz de muitos filhos. Está lido, senhor presidente. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Bruno, quer assumir a primeira secretaria aqui, não? Ata da 35ª Sessão Ordinária Híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2022, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão presidida pelos senhores deputado Henrique Arantes, Lissauer Vieira e Álvaro Guimarães e secretariada pelos parlamentares Álvaro Guimarães, depois Coronel Adailton e Júlio Pina. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Álvaro Guimarães para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isso feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos número 2020-10109, oriundo da Secretaria de Estado da Casa Civil, 2022, uma correção, senhor presidente, 2022-010-109, primeiro processo, oriundo da Secretaria de Estado da Casa Civil, 2022-010-112, 2022-010-123, oriundos da Governadoria do Estado, 2022-01-0032, da Secretaria de Estado da Administração e 2022-010-113 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, declarando o momento oportuno. A fase de apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados Alisson Lima, apresentando o requerimento 556, delegado Humberto Teófilo, os projetos de lei 304, 305 e 314 e o projeto de lei complementar número 07, delegada Adriana Corse, os requerimentos número 557 e 568 e os projetos de leis número 309 e 310, Major Araújo, os projetos de leis número 307 e 308, Amaury Ribeiro, projeto de lei número 306, Álvaro Guimarães, devolvendo à mesa os processos número 2020-005496, 2021-0004658, 2021-006-771, 2021-006-6906 e 2021-008-689, apreciados pela Comissão de Saúde e Promoção Social. 2020-005887, 2021-005353, 2021-007003, 2021-00791, 2021-009475, 2022-001245, 2022-01279, 2022-001575, 2022-01578, também 2022-1579 e o 170 de 2022, 2022-01945, 2022-01959, 2022-001960 e 2022-1964, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deputado Zé da Imperial apresentando os requerimentos 558 a 560 e também 569. Paulo Trabalho, requerimento 561. Sérgio Bravo, requerimento número 563. Thales Barreto, requerimento número 567. Cairo Salim, os projetos de leis número 302 e 303. Bruno Peixoto, os requerimentos 564 e 566. Também o projeto de lei 311.
Deputado Tiago Albernaz, o requerimento número 562 e o projeto de lei número 312. Júlio Pina, o projeto de lei número 313. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna os parlamentares Alisson Lima, Leda Borges, Major Araújo, Henrique Arantes e Paulo Trabalho. Logo depois foram colocados em votação preliminar e aprovados como objeto de deliberação na casa os projetos de leis número 295 a 301. A ordem do dia constou dos processos 2019-005405 em fase de segunda discussão e votação nominal, aprovado com 19 votos sim e 2 abstenções. 2021-008994, emenda à Constituição Estadual, votação nominal, primeiro turno, que em virtude de emenda apresentada pelo senhor deputado Henrique Arantes, teve sua votação prejudicada. 2022-002160, em fase de primeira discussão e votação. Votação nominal, aprovado com 22 votos sim, computado pela presidência. O voto favorável do senhor deputado Chico KGL, tendo sido discutido pelos senhores deputados Paulo Trabalho e Leda Borges, e fizeram encaminhamento de votos parlamentares Henrique Arantes, Amaury Ribeiro, Antônio Gomide, Major Araújo e delegado Humberto Teófilo. Projeto de lei 2021-005155, em fase de segunda discussão e votação. Votação nominal, aprovado com 21 votos sim, tendo sido discutido pelo senhor deputado Major Araújo. Também o projeto 2022-001283, em fase de primeira discussão e votação. Votação nominal, aprovado com 21 votos sim. Fizeram encaminhamento de votos parlamentares Júlio Pina, Leda Borges e Major Araújo. 2019-003947, em fase de primeira discussão e votação. Votação nominal, aprovado com 21 votos sim, tendo sido discutido pelo senhor deputado Coronel Adailton, e fizeram encaminhamento de voto os parlamentares Júlio Pina e Leda Borges. E 2021-008131, em fase de segunda discussão e votação, votação nominal, aprovado com 21 votos sim. Constaram ainda na ordem do dia, senhores deputados, os processos 2021-007780, também 2021-008511, 2021-008541, 2022-000907, 2022-000914, 2022-000926, 2022-000927, 2022-001243, 2022-001309, 2022-001310, 2022-001328, 2022-001330, 2022-001332, 2022-001397, 2022-001942 e 2022-00193. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, aprovados. Por decurso de prazo e atendendo solicitação do nobre deputado Virmontes Cruvinel, o senhor deputado Álvaro Guimarães, no exercício da presidência com aquiescência do plenário, convocou os parlamentares para a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e, nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, convocando outra solene, extraordinária, de entrega de título de cidadã goiana à secretária de Estado da Economia, Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, de autoria do senhor deputado Júlio Pina, para hoje, às 18 horas. Deixou de participar da presente sessão o senhor deputado Jefferson Rodrigues e, para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada. Senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, matéria oriunda da Governadoria do Estado, revogação de decreto legislativo e indicação para a nomeação de Wagner Oliveira Gomes para ocupar o cargo de conselheiro da AGR. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo também oriundo da Governadoria do Estado, veta parcialmente o autógrafo de lei número 325. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse expediente, presidente.
Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Senhor presidente, estou devolvendo projetos votados na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também projetos na Comissão Mista e também na Comissão Executiva, em virtude a licença para empreender viagem ao exterior com recursos próprios do deputado Henrique Arantes. Somente estes. E solicito a possibilidade também de inclusão na pauta, presidente, dos projetos ora lidos. O momento é oportuno para o pequeno expediente. A primeira escrita, deputada Leda Borges. Mas a senhora rebate todo dia o coitadinho do homem, gente. O homem está ficando até troncho, tanto a senhora bater nele. Adamastor. Thales. O deputado Bruno Peixoto está te chamando de Adamastor. Uma questão de ordem aqui, ó. presidente, por gentileza. Uma questão de ordem antes da deputada Leda. Não, não é por causa possível? disso não é por causa da gravata, não é porque está falando que o senhor está parecendo com a Adamastor Pitaco. Senhor presidente, apenas uma questão de ordem antes da fala da deputada Leda. Uma questão de ordem apenas. Questão de ordem para o deputado. Eu estou vendo aqui Alisson umas... Lima. Deputado, presidente em exercício, interino, deputado Amauri e também o líder do governo, Bruno Peixoto, apresentar a presença deles aqui. Eu estou vendo aí muitas indicações para conselho da Goinfra, e nessa hora eu não vejo questionamento aqui pelos valentões, pelos moralistas da casa, para saber se é de esquerda ou de direita. Quando é para o Conselho de Educação, aí tem uma polêmica toda, bravata, barulho, é porque esse aqui é contra a família, esse é a favor do aborto, esse aqui é conservador. Porque quando tem indicação para a Goinfra, para o Conselho da Goinfra lá que vai pegar jeton, ninguém questiona aqui para saber se é de esquerda ou de direita, ou de outro órgão também da saúde pública, ou também algum tipo de operação estratégica da polícia. Então, eu acho que tem muita hipocrisia no ar. Só para poder lançar um pouco mais lenha na fogueira, mas tem muita hipocrisia no ar. Por que não questiona a origem dos conselheiros da Goinfra, senhor presidente? Só respondendo o deputado Alisson Lima, deputado, na Goinfra não tem conselho, é a AGR. E, convenhamos, conselho de AGR e conselho de educação é totalmente diferente. A AGR não ensina, não estimula as nossas crianças ao errado. E a maioria desses conselheiros de esquerdas que são apontados vão ensinar as nossas crianças. Então, eu sou uma das pessoas que questiono todas as vezes que são indicados aí conselheiros que não condizem com o perfil que eu aprovo. Era só para esclarecer para o senhor que existe essa pequena diferença. Deputada Leda Borges. Obrigada. Senhor presidente, nobres pares, diretoria desta casa, imprensa aqui presente, todos os servidores e assessores parlamentares, todos que nos assistem pela TV Assembleia, meu boa tarde. O que me traz aqui hoje, senhor presidente, são as insensatez que o governador Caiado costuma, em frente de câmeras e de jornalistas, pautar a imprensa e pautar os vídeos quando ele é entrevistado. No Jornal Popular de hoje, o governador Caiado criticou os nossos governos e disse que o colapso na saúde de Goiás existia antes da pandemia e, portanto, nos governos do PSDB. Essa foi uma declaração, uma afirmativa, para demonstrar por que ele não deu conta da saúde no estado de Goiás. E, aliás, por que hoje nós estamos voltando aos patamares de casos de Covid no estado de Goiás e também de dengue e chikungunya no estado de Goiás, como um dos maiores estados em casos no Brasil. Então, essa declaração feita pelo Caiado, ele precisa reconhecer, e ele esqueceu de reconhecer, que a sorte dele,
especialmente na pandemia. Foi o que fizemos, o que construímos, o que deixamos de unidades prontas, a exemplo de todos os hospitais públicos. Eu queria ver, se nós não tivéssemos construído todos os hospitais, onde é que ele instalaria as UTIs? Onde? Sem hospitais? Então ele esquece de reconhecer que a sorte dele foi que quando deixamos o governo de Goiás, nós deixamos com o Hugo, com o GOL, com a HDT, com a HGG, com o CRER, com tantas outras unidades de saúde em funcionamento, construídas, instaladas em funcionamento. Infelizmente, ele esquece disso, né? E mais uma vez, eu quero desafiar, como ontem, o governador Caiado, lembrando que durante os nossos governos do PSDB, ele era um aliado nosso e era ou deputado federal ou deputado estadual. Ele se esquece de dizer essas três coisas. Durante 30 anos, ele foi homem público com mandato, ao tempo de senador, ao tempo de deputado federal. Senhor governador Caiado, diga ao povo goiano, e me interessa saber também como parlamentar, quais as emendas de seus mandatos que foram destinadas aos nossos governos, aliás, apoiado pelo senhor, todos e quase todos eles. Houve a desunião a partir de 16 apenas. Quais as emendas que o senhor trouxe para nos ajudar a construir todos os hospitais que Goiás possui? Qual foi a sua contribuição? Antes de estar governador e ficar falando mimimi, que o mimimi é seu. O senhor não tem o que mostrar. Nós temos legado. Só esses hospitais que eu falei para o senhor foi a nossa sorte enquanto cidadãos goianos para enfrentar a pandemia. O que o senhor ajudou para construir? O que o senhor ajudou a construir para o Estado que o senhor disse que tanto ama e que agora governa? Então, no caos, o senhor compôs o caos. O senhor era parlamentar, sempre, 30 anos com mandato, concedido pelo povo goiano. E onde foi sua contribuição para a saúde de Goiás, para construir um Hugo, um UGOL, para construir um CRER, o HGG, o HDT? Eu não conheço, governador, e estou aguardando o senhor encaminhar para esta casa as suas emendas parlamentares que ajudaram a construir Goiás nesses anos que o PSDB governou e bem governado. Devolvo a palavra, senhor presidente. Encerrado, não havendo mais oradores, encerrado o pequeno expediente. Doutor Hélio, revogo aqui o despacho. Microfone voltou. Cadê a deputada Lida Borges? Foi embora? Doutor Hélio, palavra do senhor. Obrigado, presidente Amaury Ribeiro, senhores deputados. Primeiro, cumprimentar o vereador da cidade de Itaguari, Fabrício Bragança, pré-candidato a deputado estadual, que visita o parlamento nesta manhã. E quero, neste momento, senhor presidente, senhores deputados, relatar a visita que o pré-candidato a governador, Marconi Perillo, fez à Câmara Municipal de Goiânia. Achei interessante o evento. Ele foi convidado pela presidente do Diretório Metropolitano do PSDB, a vereadora Ava Santiago, que é pré-candidata a deputada federal, e teve uma manifestação, para mim, gratificante. Primeiro, consolidando mais uma vez a pessoa do vereador Pastor Wilson, importante liderança da região noroeste de Goiânia, e já apontado por Marconi Perillo como seu coordenador daquela região. Mas mais do que isso,
os deputados presentes, mais de 30 deles, usaram o expediente com a presença de Marconi Perillo para manifestar, e manifestaram de uma maneira muito interessante, o respeito que eles tinham por tudo aquilo que representa Marconi Perillo para a democracia goiana. Tive a oportunidade, inclusive, deputado Antônio Gomide, de escutar as palavras do nosso amigo Mauro Rubens, vereador, deputado aqui por várias legislaturas, que é um pré-candidato que deverá estar voltando para essa casa, manifestar que sempre foi adversário, mas mostrando aquilo que é próprio dele, que ele mantinha o respeito pela autoridade do ex-governador Marconi Perillo. E uma manifestação desse nível, de deputados que necessariamente não são aliados do governador, mostraram que em momento ou outro, quando precisaram da mão amiga do governo do estado, e lá estava Marconi Perillo, eles tiveram essa acessibilidade, tiveram esse apoio, e permitiu para que a gente pudesse entender o quanto é gratificante quando você tem um governante, no caso Marconi Perillo, nas oportunidades que Deus lhe deu, 4 mandatos, de sempre tratar com respeito todos aqueles que de uma maneira ou outra precisavam do seu apoio, como é o caso de vereadores da Câmara Municipal de Goiânia. Realmente foi um momento muito interessante e todos, de uma maneira concreta, relataram ou as obras que Marconi deixou como legado importante, como, por exemplo, o GOL, Hospital Otávio Lage, Hospital de Urgência Otávio Lage, na saída para Inhumas, na região noroeste desta capital, como também todos enalteceram as duplicações das principais saídas de Goiânia, Nerópolis, Inhumas, Aragoiânia, Bela Vista, enfim, não só as duplicações, como também os viadutos construídos por Marconi Perillo. Então a gente nota que a entrada do ex-governador Marconi Perillo como pré-candidato a governador é algo que vai valorizar a disputa desse ano, vai permitir que se tenha novas alternativas para o eleitorado e principalmente nós que somos aliados e trabalhamos até hoje para que Marconi Perillo fosse um pré-candidato, estamos plenamente realizados pelas manifestações de apreço, de respeito e principalmente de apoio em todos os municípios do estado de Goiás. Se tiver um nome que é unanimidade em representação de municípios, dos 246, eu não tenho medo de dizer que este nome é Marconi Perillo. E é por isso que nós, do PSDB, acreditamos que o momento é muito interessante, estamos trabalhando essa possibilidade e ela deverá concretizar, inclusive consolidando com mais uma importante reunião do partido e da base aliada que respalda Marconi Perillo na cidade de Morrinhos no próximo sábado. A exemplo dos eventos anteriores, são manifestações que dá a segurança que Marconi queria para mostrar que ele está pronto para voltar a governar Goiás. Era isso aí. Para usar o pequeno expediente, deputado Bruno Peixoto. Enquanto o deputado Bruno Peixoto vai falar, o deputado Alisson pediu um cafezinho aqui, nós vamos fazer um projeto nessa casa para só ter café de bule. Acabar com esse café dessas maquininhas, que o café vagabundo de ruim esse café. Né? Aí, ó. Quem que vota para acabar com... Olha lá, todo mundo. Ó, só café de bule. Acabar com esse trem. Cadê o Bruno? Prega o mais, Bruno. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, estendo a todos os pares, cumprimento também aqueles que estão nas galerias, que nos acompanham através da TV Assembleia. A deputada Leda, ela esquece que as emendas impositivas foram uma conquista deste parlamento
uma conquista do nosso governador Ronaldo Caiado, porque é amplamente debatido e dialogado. Quando o nosso governador exercia o mandato de deputado federal, oposição dura aos presidentes anteriores, e no Senado não foi diferente. Então, deputada Leda, Vossa Excelência exige emendas, mas esquece de informar a população que o orçamento impositivo veio nesta legislatura, seja no governo federal, seja no governo estadual. Quando o nosso governador exercia a função de deputado federal ou senador da República, repito, não existia o orçamento impositivo. Então não venha cobrar emendas, porque Vossa Excelência sabe muito bem como funciona. Ou melhor, como funcionava. Oposição não tinha emendas. Base, sim, emendas. E não foi diferente no governo do PSDB em Goiás. Porque no governo do PSDB não tive uma emenda. Não tive uma emenda. Pedido, várias, mas nenhuma liberada. Apresentei no orçamento, aprovamos o orçamento, mas não liberava. Deputada Leda, tijolos, cimento, são baratos comparados ao funcionamento e equipamento de um hospital. Quem colocou em funcionamento o hospital, hoje localizado em Uruaçu, foi sim nosso governador Ronaldo Caiado, que aparelhou, terminou a obra e está em funcionamento. E sem medo em dizer, fazendo a comparação, aparelhamento e funcionamento, colocá-lo em operação, valor bem superior que a construção. Em relação à policlínica de Posse, não foi diferente. Tinha lá os tijolos, mas não estava em funcionamento. Quem pôs para funcionar? Nosso governador Ronaldo Caiado. Em Itumbiara, está lá funcionando o hospital. Quem o pôs para funcionar? Governador Ronaldo Caiado. Em Rio Verde, em Jataí, de igual modo. Deputada Leda, então tenha consciência que quem está fazendo pelo Estado, governador Ronaldo Caiado, não há comparação. O governo de Vossa Excelência, deputada Leda, do PSDB, nós assumimos com 2 folhas em atraso, com um déficit orçamentário na casa de quase 300 milhões. Esse foi o governo que assumimos, deputada Leda. Esse foi o governo que assumimos. Deputada Leda, e no momento oportuno, na primeira matéria, quero debater sobre o meio ambiente do Estado, que dá exemplo para o país. Secretária Andréa Vulcanes, íntegra, capacitada, honesta, desenvolveu o Estado antes uma licença. E digo, deputada Leda, no governo passado, o meio ambiente era caso de polícia, secretaria. Hoje não! Hoje tem seriedade, transparência, retidão, mais de 2.000 licenças entregues. E sem dizer, num tempo recorde, no máximo 2 meses. Essa é a diferença. Vamos comparar, estou pronto para o debate. Questão de ordem, presidente. Para o pequeno expediente, deputado Alisson Lima. No pequeno expediente, deputada... Não, mas a senhora vai ter, vou te dar a condição para a senhora responder. Só que nesse momento, a senhora pode olhar o regimento interno, que no pequeno expediente não tem a parte. Só após o pequeno expediente. Boa tarde,
Sociedade, boa tarde, senhoras e senhores. TV Assembleia, audiência de todo o estado de Goiás aí, o pessoal acompanhando nossa sessão. Quando eu vejo aqui, quando eu ouço o deputado líder do governo, Bruno Peixoto, fazer... Eu vou defender o meu discurso. Queria pedir, por gentileza, que paralise o tempo até eu ter condições de falar aqui. Sua palavra está assegurada, deputado Alisson. Sua palavra está assegurada. Mas, na verdade, eu não consegui discursar até agora, presidente. Queria que zerasse, porque ficou barulho demais. Eu não, o som está com Vossa Excelência. Não, para que zere, por favor, o cronômetro. Cumprimentar, então, a sociedade acompanhando através da TV Assembleia, os presentes aqui. E eu estava comentando que eu acho interessante quando eu vejo e ouço o líder do governo aqui e outros deputados da base fazerem uma defesa tão cega, uma defesa incondicional do governo de uma forma até feia. Perde o sentido. Porque o mundo que o líder do governo pinta aqui, o Goiás que ele tenta vender como líder do governo, o Bruno Peixoto e outros integrantes da base, o Goiás que eles tentam mostrar aqui através da tribuna é uma ilusão, não existe, é uma ilusão de ótica. É como se fosse um oásis no meio do deserto ali, uma ilusão, não tem como. A defesa que eles fazem da saúde, da educação, dizendo que houve avanço durante a gestão Caiado da educação, a defesa que eles fazem da Goinfra. Olha o tanto de maquinário parado no pátio da Goinfra por incompetência do atual gestor da pasta. Tanto de maquinário parado, tanto de estrada em péssimas condições, o governo fazendo propaganda mentirosa para a sociedade. Os índices da saúde. O próprio governador falou hoje para a imprensa, deputado Bruno Peixoto, o próprio governador falou hoje para a imprensa que a saúde de Goiás está um caos. Fala do governador que vocês defendem aqui de maneira incondicional. Caiado falou hoje que a saúde de Goiás está um caos. Diz que está apenas mantendo o caos do governo anterior. Então aí ele entra realmente numa grande contradição, porque ele falou que veio para poder mudar, para revolucionar a saúde aqui do estado de Goiás, e ele fala que o governo dele, né, é muito melhor que o anterior. Então se ele está nivelando a saúde do estado com a mesma da gestão anterior, que era avaliada de maneira negativa, segundo ele, então o dele também é ruim. E a saúde é o carro-chefe do governo. Então tá ruim. Eu não entendi, governador. O que o senhor falou hoje? O teu governo tem uma audiência, uma saúde ruim. E se o teu governo tem uma saúde ruim, uma saúde pública péssima, então todo o teu governo também acompanha a mesma coisa. Eu fiquei sem entender. O governo do senhor é um governo ruim, então? E também aqui aproveitar, levantar um questionamento aqui, daquela velha máxima de que perguntar não ofende, até porque esse governo não é transparente, a gente tenta tirar informações aqui, deputado Paulo Trabalho, e o governo não passa informações para a gente, importantes, e mente dizendo que está no portal da transparência. Acabou de chegar uma para mim aqui que eu queria levantar a informação aí junto ao governo, R$331 mil por ano, dividido em 12 parcelas de quase, de quase R$30 mil, lá para vice-governadoria, para combustível, álcool, não entendi aqui, para gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento. Vai pagar quase R$30 mil apenas para gerenciar e controlar abastecimento, não entendi bem. É o tipo de informação que a gente não consegue aí levantar no portal da transparência que está faltando. Então, eu queria perguntar aqui para o governo se é excesso de preocupação da minha parte ou se é mais uma lambança, mais uma maquiagem do governo aqui, como o processo dos ônibus elétricos, que todo mundo sabe que é um engodo, que tem suspeita de superfaturamento aí de R$120 milhões. Até agora, eu convoquei aqui, coloquei em votação a vinda obrigatória do secretário Adriano Rocha Lima e também da Cristiane Schmidt para poder falar aqui sobre esse novo lixão Anhanguera que o governo se propõe a fazer, porque é um lixo tudo isso até agora. Não é lixão, nem lixão não merece ser chamado, é lixão Anhanguera. Então, perguntar para o governo sobre isso. Aqui, ó, quase R$30 mil por mês para monitoramento de abastecimento para vice-governadoria, uma coisa muito subjetiva e nós precisamos de mais informações aqui. E para encerrar a minha fala, senhoras e senhores, eu quero
intensificar aqui essa crítica em relação aos pares que vêm aqui fazer uma defesa cega, né, passional demais, apaixonada demais pelo Caiado. O que estão recebendo em troca? O que esses deputados ficam defendendo de maneira incondicional o Caiado? Aí estão recebendo em troca. Porque o governo que a população está vendo é outro completamente diferente. A saúde está uma humilhação, as pessoas estão morrendo às mínguas dentro do GOL, do Hugo, dos hospitais regionais. O transporte coletivo, a mobilidade urbana está com suspeita de superfaturamento aí, denúncia de corrupção no sistema prisional. Denúncia de corrupção aí, na Goinfra, na SEMAD, naquele órgão lá de Anápolis, lá que é responsável pelo desenvolvimento, o desenvolvimento de Anápolis, lá regional econômico, lá, esqueci o nome daquele órgão público. O CODEGO com suspeitas de corrupção. Esse é o governo que tem que ser mostrado, mas a base fica aqui literalmente puxando o saco do Caiado. Para o pequeno expediente, deputado Paulo Trabalho. Enquanto o senhor sobe para a tribuna, eu quero cumprimentar e agradecer pela visita o vereador da cidade de Goiatuba, meu amigo Branquinho. Seja bem-vindo, Branquinho. Muito boa tarde, senhor presidente. Queria aqui publicamente, nesta tribuna, nesta oportunidade, indagar o líder do governo, Bruno Peixoto, do porquê, se já fazem mais de 60 dias que cessaram as chuvas, a Goinfra não está trabalhando naquelas rodovias que outrora a desculpa era o excesso de chuva. Ah, não dá para arrumar porque não tem como arrumar quando está chovendo. Questionei o deputado Bruno, questionei não. Eu disse que o governo estava sendo incompetente e abandonando o Nordeste goiano, e a defesa do deputado Bruno Peixoto foi que era impossível fazer reparos nas rodovias no período chuvoso. Só que ali, de Mambaí a Sítio da Badia, está uma buraqueira lá. 60 dias sem chover e nem sinal da Goinfra para aquelas bandas. Então eu queria saber qual que é a desculpa agora. A incompetência do governador Ronaldo Caiado, do seu secretário Pedro Henrique Salles, do presidente da Goinfra, porque falta de dinheiro não é. O estado de Goiás, minha gente, nunca teve tanto recurso em caixa para fazer obra, para tocar esse estado para frente, e não faz, porque não tem projeto, porque não tem competência de executar. E os impostos continuam sendo arrancados, no ICMS, no combustível, o mais alto ICMS do país no nosso combustível. O governador está esbaldando a arrecadação, os cofres transbordando, mas as rodovias esburacadas, Mambaí a Sítio da Badia. Ou o líder do governo, Bruno Peixoto, está sem moral com o governador, porque ele diz que gosta tanto daquela região, ou ele não se importa nem um pouco com o Nordeste goiano, e só vai lá na época de pedir votos. Ou um ou outro, porque não tem explicação. Eu quero ver o governador Ronaldo Caiado andar no Nordeste goiano pedindo voto. Ele que deixou aquela região abandonada. A policlínica que nós lutamos tanto para levar para lá, a hemodiálise, hoje está com uma fila de espera gigantesca na realização de procedimentos simples, de exames laboratoriais, aquilo que deveria estar funcionando redondamente na propaganda do governo, mas as pessoas estão lá 2, 3, 4 meses esperando uma ressonância magnética, esperando um ultrassom, uma mamografia, e não realiza. Volto a repetir, as OS, as organizações sociais que este governo contratou, de fora do Estado, estão recebendo milhões de reais e não estão devolvendo isso aos pacientes em forma de bom atendimento, em forma de exames e procedimentos médicos. Então, isso é no mínimo muito suspeito. Vamos abrir o olho com isso. E nós temos a obrigação de cobrar, porque a população está morrendo, o povo não pode esperar, a vida não tem preço, o corredor do GOL está abarrotado, nós recebemos todos os dias no nosso WhatsApp
dezenas de pedidos de pessoas pedindo socorro, porque alguém está morrendo lá na fila dos hospitais e recorrem a nós. E nós o que podemos fazer? Expor a situação, cobrar. Mas não era um Estado de primeiro mundo, não é um governador médico que sou há mais de 30 anos. Por que não temos uma saúde de primeiro mundo aqui no estado de Goiás com um governador médico? Como eu disse em outra fala, temos um governador médico, mas não parece, porque as pessoas estão morrendo mais do que antes. É um descaso com o nosso povo, deputado Antônio Gomide. E quanto recurso recebeu do governo federal na pandemia? Quantos leitos nos jornais foram inaugurados? E onde estão esses leitos agora? Onde estão os médicos da rede pública que o governador não dá amparo para trabalharem? As UPAs superlotadas, as UTIs. Realmente, Goiás precisa repensar essa forma de governo, que só tem discurso. O estado de Goiás gostaria de viver no discurso do governador Ronaldo Caiado, porque viver na realidade do governo dele é muito triste. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Questão de ordem pedido pela nossa querida deputada lá do entorno de Brasília, Leda Borges. A senhora tem a palavra pela ordem. Obrigado, senhor presidente. Não é porque eu fui muito citada no discurso do líder do governo e eu o escutei, não é? Ontem, infelizmente, ele não estava na sessão, onde eu fiz várias denúncias e não fui eu que as inventei. São 8 itens de denúncia feitas por pessoas da SEMAD, que estão pedindo socorro para tudo que está acontecendo hoje na SEMAD. Então, aqui ninguém tira nada da cabeça. Segundo ponto, que o deputado Bruno, como ele não nos ouve, ele só escuta, não ouve, ele disse de emendas impositivas. Deputado, eu estou falando de Congresso Nacional. Eu não estou falando de Assembleia Legislativa. O Caiado foi deputado federal, foi senador da República, e as emendas já eram impositivas para estar em Goiás. E mesmo que não fossem impositivas, eu desafio emendas do deputado, do atual governador Ronaldo Caiado, para a saúde de Goiás, para contribuir com a construção da rede pública de saúde, que tem salvo e salvou muita gente nessa pandemia. Não tem como ficar falando da grande contribuição com leitos de UTI apenas. A grande contribuição na construção da saúde do estado de Goiás são os hospitais. Não há unidade de UTI sem hospitais. E mais, as policlínicas que se chamavam os AMES, os únicos 2 policlínicas que ele chegou a entregar no mandato inteiro. Mais 30 segundos para a senhora terminar. Muito obrigada, senhor presidente. Foram planejadas e construídas por Marconi Perillo. Que conversa de trelelê e mimimi de Caiado. Ele é grandinho demais para ficar com tanto trelelê. A palavra, o nosso primeiro secretário em exercício, deputado Amaury Ribeiro, para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Deputada Leda Borges. Deputada Leda, se a senhora continuar falando mal do meu governador, eu sou obrigado a ficar com raiva da senhora e desentender que a senhora de novo. Projeto de lei número 302, de 1º de junho de 2021, concede título de cidadania que especifica deputado Cairo Salim. Projeto de lei número 303, puta que pariu, tô ruim das vistas. Projeto de lei número 303, de 1º de junho de 2021, concede título de cidadania que especifica deputado Cairo Salim.
Projeto de lei número 304, de 1º de junho de 2022, altera a lei número 17.034, de 2010, de 2 de junho de 2010, que regulamenta o pagamento de precatórios por intermédio de acordo direto com os credores e fixa o limite para requisições de pequeno valor e da outra providência. Deputado Humberto Teófilo. Projeto de lei complementar número 7 de junho de 2000. Faltou o número aqui. Esse aqui é o número... Projeto de lei complementar número 7, de 1º de junho de 2022, que altera a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 1998, e dá outras providências. Deputado delegado Humberto Teófilo. Projeto de lei número 305, de 1º de junho de 2022, altera a lei número 9.785, de 7 de outubro de 1985, para dispor sobre a prestação dos serviços de assistência judiciária e defensoria dativa. Deputado delegado Humberto Teófilo. Projeto de lei número 306, de 1º de junho de 2022, dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo nos presídios estaduais e dá outras providências. Deputada Mauri Ribeiro. Projeto de lei número 307, de 1º de junho de 2022, dispõe sobre convocação de alunos dos diversos cursos e estágios no âmbito da Secretaria de Segurança Pública durante o expediente para fins de participar de eventos políticos. Deputado Major Araújo. Projeto de lei número 308, de 1º de junho de 2022, reajusta os valores das pensões especiais vitalícias, que especifica. Deputado Major Araújo. Projeto de lei número 309, de 1º de junho de 2022, cria o programa Primeira Infância Segura no Estado de Goiás. Deputada Adriana Arcorce. Projeto de lei número 310, de 1º de junho de 2022, acrescenta o inciso do artigo 2º da lei número 18.807, de 9 de abril de 2015, que institui a política estadual de acolhimento e assistência à mulher vítima de violência no Estado. Deputada Adriana Corse. Projeto de lei número 311, de 1º de junho de 2022, altera a lei número 19.587, de 10 de janeiro de 2017, dá outras providências. Deputado Bruno Peixoto. Pois é, saiu. Projeto de lei número 312, de 1º de junho de 2022, declara de utilidade pública a entidade que a especifica. Deputado Tiago Albernaz. Projeto de lei número 303, de 1º de junho de 2022, declara de utilidade pública a entidade que a especifica. Deputado Júlio Pina. Projeto de lei número 304, de 1º de outubro de 2022, declara de utilidade pública a entidade que a especifica. Deputado delegado Humberto Teófilo. Senhor presidente, somente esses projetos. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser os mesmos objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovados preliminarmente à publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Amaury Ribeiro, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Processo
número 2019-003947, autor, deputado Paulo Trabalho. Assunto, dispõe sobre a criação da Semana da Mulher Rural e da outras providências. Está em discussão. É encerrado. Em votação. Peço à nossa assessoria para liberar o painel eletrônico para votação. Liberado o painel. O sim aprova, o não rejeita. Chico KGL, doutor Antônio, Thales Barreto, Virmontes Cruvinel, Charles Bento, Francisco Oliveira, Henrique Arantes, Lucas Calil, Tiago Bernais, Zé da Imperial, delegado Eduardo Prado, Major Araújo, Paulo César, Cairo Salim, Antônio Gomide, deputado Antônio Gomide, Henrique César. Senhores deputados, nós estamos votando uma matéria de interesse do deputado Paulo Trabalho, é uma matéria interessante, importante. Me parece que os deputados estão com a má vontade de votar. Estipula o tempo. Estipula o tempo. Começa a estipular tempo. Hilde Cambão votou. 21 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em segunda discussão e votação a secretaria para extração de autógrafo. Palavra a deputada Mauri. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2020-00-2039. Autor, deputado Virmontes Cruvinel. Assunto, institui a política estadual de estímulo, incentivo e promoção da economia colaborativa e da outras providências. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada. Peço a liberação do painel para votação. O sim aprova, o não rejeita. Liberado o painel para votação. Bruno Peixoto. Chico KGL, doutor Antônio, Thales Barreto, Tião Caroço, Virmontes Cruvinel, Francisco Oliveira, o que você quer? (22 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em segunda discussão e votação. Aliás, 23, mais um voto aqui do Bruno Peixoto. São 23 votos sim. Aprovado em segunda discussão e votação a secretaria para extração de autógrafo. Quando é do Bruno, pega rapidinho. Eu estou pedindo projeto faz tempo. O Bruno já está com projeto. O Sebase e oposição. Brincadeira, não. Eu tô aqui pedindo projeto, de repente aparece o do Bruno. Tem a palavra a deputada Mauri Ribeiro. Conversa com quem manda, conversa com o primeiro secretário. Vamos lá. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2021-008815. Autoria, deputado Bruno Peixoto. Assunto, altera a lei número 18.135, de 7 de agosto de 2013.
Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. O senhor quer encaminhar voto? Deputado Hélio de Souza, nosso importante. Então está em votação a liberação do painel. Não, enquanto senhor presidente. votamos, Senhor presidente. eu vou dar uma questão de ordem para o deputado Hélio de Souza. O senhor tem a palavra, deputado. É para o deputado Bruno Peixoto explicar o caput aí, o objeto do Sim, projeto. doutor Hélio, é um projeto, nós tivemos na primeira votação, eu expliquei, inclusive nosso diretor Sardinha fez esse debate. As farmácias de manipulação poderem também vender produtos, a exemplo de cosméticos e outros que são vendidos nas farmácias conhecidas por nós como tradicionais. Somente isso. Pois muitas estão alterando o seu KNAI e gerando despesa. Então nós entendemos que não há necessidade. Nada mais do que isso. Inclusive tem o apoio do Conselho Regional de Farmácia. Deputado Alisson, o senhor quer falar alguma coisa? O senhor está querendo... Gostaria de uma questão de ordem, presidente, por O senhor gentileza. tem a palavra. Vamos votar, gente. E eu concordo com o Bruno Peixoto, com o deputado Bruno Peixoto, sobre priorizar, ainda mais agora na escassez de deputado aqui, né, presencialmente, priorizar a votação de projetos de leis de deputados que estão presentes aqui, né, que inclusive da oposição, muitos da oposição se mobilizaram aqui para poder votar pautas para ajudar o governo. Muitas vezes a gente votou coisas do governo aqui, né, a favor para poder defender o povo goiano. E, infelizmente, a contrapartida, né, a recíproca não é a mesma. Né? Muitas vezes os deputados da base, a própria base e o governo, presidente Álvaro, não se esforçam para poder votar os votos aqui. Deputado Alisson. Pois não, presidente. Pelo menos quando eu estou na presidência e na secretaria, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu não sei se outros que presidem aqui comportam como o senhor está dizendo. Não, mas eu acho que aqui tem que dar o de César o que é de César. Nós temos a mesma condição, a mesma igualdade. Por isso, todos os projetos que são colocados aqui para serem discutidos e votados, são votados quando eu presido. Presidente, inclusive, eu sou testemunha de Vossa Excelência na condução dessa forma, porque, se não me engano, há uns 15 dias atrás, ou 20 dias, nós tivemos um número muito grande de matérias parlamentares votadas e aprovadas. Mas temos alguns que estão aí correndo misteriosamente pela casa e que não são colocados em votação. Queria reivindicar aqui, agora, e que conste em ata a minha reivindicação, para que seja votado o projeto 7463 de 2021, projeto 7463 de 2021, de minha autoria, que fala sobre revogar a autorização para pedágios nas rodovias estaduais aqui nas GOs. Então, acho que a base tem que dar uma resposta para a sociedade, todos os deputados têm que dar... Projeto meu, eu vou denunciar. Eu peço a nossa assessoria para olhar qual o projeto do senhor que o senhor está pedindo para ser votado? É o 7463 de 2021, que revoga a autorização para pedágios. Já estamos providenciando. Ok, presidente. O senhor quer a questão de ordem, deputado Bruno? Eu não quero, porque senão vou fazer uma denúncia que vai cair essa casa. Vai. Então toma água e refresca a cabeça. Está faltando um voto. Deputado doutor Antônio. Henrique Arantes. Alisson Lima, o senhor podia votar para inteirar os 21. Votos sim, nenhum voto não. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Tem a palavra a deputada Mauri Ribeiro. Processo em segunda fase de discussão e votação. Processo número 2022-002160. Autor, deputado Júlio Pina. Assunto: declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação União Mais Saúde, com sede no município de Goiânia, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação, liberação do painel, por favor. O sim aprova, o não rejeita. Liberado o painel para votação.
Volta aí, Mauri. Bruno Peixoto, Chico KGL, Doutor Antônio, Tião Caroço, Virmontes Cruvinel, Henrique Arantes, Lucas Calil, Tiago Bernais, Zé da Imperial, Delegado Eduardo Prado, Paulo César, Paulo Trabalho, Caio Salim, Max Menezes. Faltam 2 votos. Carlos Cabral. Sérgio Bravo. Bruno Peixoto. Deputado Bruno Peixoto, por favor. Deputado Bruno Peixoto. Deputado Bruno Peixoto. Não, eu quero que o senhor vote nesse projeto. Fazendo por favor. Tá bom, o senhor vota no outro. 22 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para extração de autógrafo. Tem a palavra a deputada Mauri Ribeiro. Projeto em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2022-000954. Autor, deputado Chico KGL. Assunto, dá nome à Coordenação Regional da Educação, CRE, no município de Rio Verde e dá outras providências. Carlos Vieira. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Liberado o painel para votação. Justamente, liberado o painel, o sim aprova, o não rejeita. Deputado Bruno Peixoto. Deixa de ficar nervoso, deputado. O senhor é uma pessoa tranquila, equilibrado. A Mauri Ribeiro. Vota. Chico KGL. Doutor Antônio. Irmão de Cruvinel. Henrique Arantes. Zé da Imperial. Cláudio Meirelles, delegado Eduardo Prado, Major Araújo. Então, uma coisa, eu já vi o Bruno valente, viu? Bravo. Mas ele também, daí um pouquinho, ele acalma. Já acalmou, né? Tranquilo, tomou uma água. 23 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em primeira discussão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. A palavra, deputada Mauri Ribeiro. Deputado Bruno, depois o senhor ensina a gente como é que liga e desliga essa chavinha, assim, tuf, para nervoso, calmo, nervoso. Tem que aprender esse trem. Processo em fase de segunda discussão e votação. Projeto número 2019-002380 e 2019-003966. Autores, deputado Bruno Peixoto e deputado Paulo Trabalho. Assunto, proíbe a exposição de foto oficial do governador nas repartições públicas. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrada a liberação do painel, por favor. Painel liberado para votação. O sim aprova, o não rejeita. Bom, ficou bom para votar. A Mauri Ribeiro, votar, por favor. Chico KGL. Tião Caroço, Thales Barreto, Virmontes Cruvinel, Francisco Oliveira, Henrique Arantes, Lucas Calil, Tiago Bernais, Zé da Imperial,
Delegado Eduardo Prado. Temos 18 votos, está fácil de inteira. O senhor tem a palavra, o senhor está tentando votar, deputado Chico KGL, a gente espera. Dá uma força aí, nossa assessoria, para dar... Já votou, deputado Chico? Está tudo certo. Falta um voto só. Gustavo Seba. 21 votantes, sim, 21, uma abstenção, aprovada. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2022-001572, autor, deputado delegado Eduardo Prado, assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica Organização Geral das Associações do Entorno do Distrito Federal, com sede no município de Formosa, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado a liberação do painel, por favor. Liberado o painel para votação. O sim aprova, o não rejeita. Mauri Ribeiro, votar, por favor. Tião Caroço, Irmão Cruvinel, Henrique Arantes, Lucas Calil, votou. Tiago Bernais, Zé da Imperial, Cláudio Meirelles, Eduardo Prado. Eduardo Prado, esse projeto é do Eduardo Prado, de autoria dele. Zé da Imperial, Tiago Bernais, Cláudio Meirelles votou agora. Eduardo Prado. Paulo César. Caio Salim. Max Menezes. Wilde Cambão. Wagner Camargo Neto. 21 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Palavra, deputado Amauri. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2021-007463. Autor, deputado Alisson Lima. Assunto, revoga a lei número 19.999, de 2 de fevereiro de 2018, que autoriza a concessão das rodovias estaduais, que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Para discutir, o senhor quer discutir, deputado? Não? Então, encerrada a discussão, está em votação. Deputado, sim ou não que o senhor quer que O vote? sim aprova, o não rejeita. Peço a liberação do painel. Que sumiu daqui? Aí, deu certo. Não, não deu certo, não. Aqui também tá. Deu certo, não. Não tá. Tem que sair e entrar de novo. Votar, por favor. Doutor Antônio. Tá liberado. Dá uma força lá para o nosso líder do governo, deputado Bruno Peixoto. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente. Não, vou deixar isso.
21 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Tem a palavra, deputado Amauri. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2019-0007, 58 autores. Autor, deputado Carlos Cabral. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Casa da Esperança, com sede no município de Rio Verde, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Peço a liberação do painel. Deputado Bruno Peixoto, o senhor já está mais calmo agora, vamos votar, Bruno Peixoto. Tá certo. Deputada doutor Antônio. Entendi. Tião Caroço, Irmões Cruvinel, Francisco Oliveira, Henrique Arantes, Tiago Bernais, Zé da Imperial, Eduardo Prado, Paulo César, Paulo Trabalho. Max Menezes. Gustavo Seba. Zé Carapu. Delegado Humberto Teófilo. 21 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação, com a palavra, deputado Amauri Ribeiro. Projeto em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2021-008552. Autor, deputado Chico KGL. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Fábrica de Campeões, com sede no município de Águas Lindas de Goiás. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Senhores deputados, para votar, peço a liberação do painel. O sim aprova, o não rejeita. Liberado para votação. Deputado Bruno agora está calmo até demais, está até esquecendo de votar. Calmou bastante. Thales Barreto. Isso é um artista. Tião Caroço. Francisco Oliveira. Henrique Arantes. Falou? Não. Fizer comigo, o que é que eu faço com os outros? Vinte e um votos sim, nenhum voto não. Aprovada em segunda discussão e votação. A secretaria para a extração de autógrafo. Com a palavra, deputado Amauri. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2019-006090. Autor, deputado Wilde Cambão. Assunto, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do estado de Goiás a Expo Agro do município de Lusiânia. Em discussão. É encerrada em votação. É encerrada. A liberação do painel, por favor. O sim aprova, o não rejeita. Liberado o painel. Amauri Ribeiro e Bruno Peixoto. Doutor Antônio. Thales Barreto. Irmão de Cruvinel.
Francisco Oliveira, Isso é um ator. Henrique Arantes, Lucas Calil, Tiago Albernaz, Zé da Imperial, Eduardo Prado, Paulo César, Paulo Trabalho já botou, Cairo Salim, Max Menezes, Wilde Cambão, Coronel Adailton, Sérgio Bravo, Leda Borges, Humberto Teófilo, Henrique César. 21 votos sim, nenhum voto não, aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Com a palavra, deputado Amaury Ribeiro. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2022-00-1689. Autor, deputado Francisco Oliveira. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Esportiva Vôlei Pro, com sede no município de Anápolis, Goiás. Em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Peço a liberação do painel, por favor. O sim aprova, o não rejeita. Vou te contar que tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Bruno Peixoto, pode votar. Bora votar. 21 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Com isso, tem a palavra a deputada Amaury Ribeiro. Projeto em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2021-00-6596. Autor, deputado Lissauer Vieira. Assunto, dá denominação ao próprio público que especifica Colégio Estadual Valeriano Alves de Oliveira, o Colégio Estadual de Indiara, com sede no município de Indiara, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Liberação do painel, por favor. Liberado o painel, sim aprova, não rejeita. Bruno Peixoto, doutor Antônio, Thales Barreto, Irmontes Cruvinel, Charles Bento, Francisco Oliveira, Henrique Arantes, Lucas Calil, Tiago Albernaz, Zé da Imperial, Cláudio Meirelles, Eduardo Prado, Paulo Trabalho, Paulo César, Cairo Salim, Max Menezes, Coronel Adailton, botou 21 votos sim, nenhum voto não, aprovada em segunda, aliás, em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação, o senhor tem a palavra, deputado Amaury. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2020-001492, autor, deputado Rafael Gouveia. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Evangélica Paz e Vida, a CEPAV, com sede no município de Barro Alto, Goiás. Em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Peço a liberação do painel, por favor. Liberado o painel, sim aprova, não rejeita.
Mauri Ribeiro, vota, por favor. Bruno Peixoto, Chico KGL. Aqui, presidente. Tá difícil aí? Vamos dar uma força aqui para o nosso companheiro Mauri Ribeiro na votação. Doutor Antônio, Tião Caroço, Virmontes Cruvirel. Falta você, Mauri. Não estou conseguindo votar. Dá uma mão para ele aí. A Mauri Francisco Oliveira agora votou. Henrique Arantes. Votei? Não. Não, seu não. Senão não aprova o seu projeto. 18 votaram sim. Wilde Cambão, Max Menezes, Alisson Lima, foi embora. Já tem pouco, ainda vai embora. Pois é, falta um. Mas tá indo, a gente vai votando o que pode. Leda Borges, Sérgio Bravo, engraçado que a gente começa bem acelerado aqui, né, doutor? E depois vai perdendo o fôlego, né? Começa bem embalado, depois vai devagar, viu? Falta um voto. Vamos votar, doutor Antônio. Tião Caroço. Tião Caroço é bom para votar. Tião Caroço. Henrique Arantes. Carlos Cabral. Alisson Lima. Sérgio Bravo. Zé Carapu. Humberto Teófilo. Me parece tarde, que meu companheiro não. Carlos. 21 votos sim, nenhum voto não. Aprovado em segunda discussão e votação a secretaria para extração de autógrafo. A palavra à deputada Mauri. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2022-001996. Autor, deputado delegado Eduardo Prado. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação de Proteção aos Animais de Firminópolis, com sede no município de Firminópolis, Goiás. Está em discussão. Encerrada, em votação, encerrada. Liberação do painel, por favor. Liberado o painel, sim, aprovam, não rejeita. Vamos votar. Mauri Ribeiro, doutor Antônio, Thales Barreto, Tião Caroço, Virmontes Cruvirel, Charles Bento, Max Menezes, Wilton Cambão, Alisson Lima, Carlos Cabral, Sérgio Bravo, Gustavo Seba, Leda Borges, Humberto Teófilo, Zé Carapu, Henrique César. Vou esperar 2 minutos. Se não aparecer votantes, nós vamos encerrar. Ele parece que ele não está presente, né? Porque eu tenho chamado o nome dele aqui e ele não tem aparecido. (18) já votaram: Max Menezes, Sérgio Bravo, Alisson Lima, Gustavo Seba, faltando um voto. Sim, 21, nenhum, não, aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Com a palavra, a deputada Mauri. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2021-004475. Autor, deputado Coronel Adailton. Assunto, dispõe sobre o reconhecimento de Capina do Largo de Santa Efigênia
como patrimônio cultural e imaterial goiano. É isso mesmo? É Capina do Largo mesmo. Está em discussão. É encerrado. Em votação, encerrada. Peço a liberação do painel para votação. Liberado o painel, o sim aprova, o não rejeita. Tem que votar? Foi. Foi fora. Se conseguirmos votar dentro de 2 minutos esse processo, a gente vai continuar votando. O contrário, nós vamos encerrar essa sessão. Deputado doutor Antônio, Tião Caroço, Virmondes Cruvinel, Francisco Oliveira, Henrique Arantes, Tiago Bernais, Cláudio Meirelles, Major Araújo, Zé Imperial, hoje eu não vi voto dele, Zé da Imperial, Tiago Bernais, Eduardo Prado votou, Cláudio Meirelles, Major Araújo, Paulo César, Cairo Salim, Max Menezes, 21 votos sim, nenhum voto não, vai dar para votar mais algum. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação tem a palavra a deputada Mauri. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2021-007514. Autor, deputado Lissau Vieira. Assunto da denominação ao próprio público que especifica Janiele Regina do Nascimento Souza, o Hemocentro de Rio Verde, com sede no município de Rio Verde, Goiás. Processo de autoria do presidente desta casa, que não está presente, mas o projeto está aqui para ser discutido e votado. Está em discussão. É encerrado. Em votação, encerrado. Peço a nossa assessoria para a liberação do painel. Já está liberado. O sim aprova, o não rejeita. Gostaria de... Está mais tranquilo? Não fiquei nervoso, não. Ficou não? Não. Então só tem a palavra. Senhor... Sabe o que eu gostei, deputado Bruno? É que o senhor ficou nervoso e falou, não vou falar nada. Porque se eu falar, eu vou fazer besteira aqui. Vou fazer coisa aqui que não é conveniente. O senhor tem a palavra. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa é a lei. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que, no momento oportuno, convocasse a comissão mista. Nós temos 3 matérias para que na próxima semana, no plenário, a gente esteja apta para votar. Então, gostaria, por gentileza, de convocação da comissão mista. Perfeitamente, mas eu vou consultar o plenário. Convocação das 2 comissões, mista e Comissão de Constituição, Justiça e Redação, eu consulto o plenário. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tem a palavra pela ordem, deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, eu queria registrar aqui um pedido para que a Secretaria de Governo, a Segov, desse mais agilidade às nossas emendas parlamentares impositivas que estão lá. Nós sabemos ali que os servidores da Segov, as meninas que estão lá à frente, a Larine, estão fazendo um grande trabalho, se esforçando ao máximo, dão muita atenção aos deputados, mas por algum motivo
as emendas da Segov não estão sendo pagas e muitas das vezes nós temos que mudar o objeto para não perder a emenda. Então, se a emenda é impositiva, o que é que está acontecendo? Peço essa agilidade. E outra coisa, queria o Bruno, o líder do governo, Bruno Peixoto, não me respondeu por que é que já faz 60 dias sem chuva e a Goinfra ainda não está fazendo reparo lá nas rodovias do Nordeste Goiano, na GO 108, Mambaía, Sítio da Badia, GO 110 de Aciara a São Domingos, GO 236, Alvorada, Flores de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Deputado Bruno Peixoto, o seu voto, por favor. Você não sabe por que tem 60 dias que não está chovendo. É um absurdo você não saber isso. Pela ordem, deputado Amauri. Deputado Bruno Peixoto. Nós precisamos saber por que tem 60 dias que não está chovendo. O Bruno, a desculpa dele é que a chuva impedia o reparo na rodovia. Só que tem 60 dias que não chove. Eu queria saber qual que é a desculpa agora, deputado Bruno. Por que tem 60 dias que não chove e a Goinfra não está lá arrumando os buracos? Presidente, a palavra era minha. Tomaram a minha palavra aqui. Ninguém está me respeitando esse chapéu, meu pai. Acabou. A palavra está assegurada para o senhor, deputado Amauri Ribeiro. Deputado Paulo Trabalho, eu vou responder a sua pergunta em relação a Segov. Incompetência. Incompetência. Essa é a única justificativa. Emendas que eram para ter sido pagas desde o ano passado não foram pagas e eu levei isso até o governador Ronaldo Caiado para que ele tome providências. É um absurdo que isso aconteça. E a única justificativa é essa. Eu costumo elogiar quando precisa de elogio, mas quando precisa de taca, tem que tomar taca. Incompetência da direção lá. Não de quem trabalha lá, dos funcionários ou outros, mas de quem deveria fazer uma coordenação e olhar com mais atenção esses erros lá dentro. Senhores deputados, 21 votos sim, nenhum voto não. Aprovada em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhores deputados, por não ter mais pauta para ser discutida e votada nesse momento, eu encerro essa sessão, mas convocando para as comissões dos deputados da Comissão Mista e Comissão de Constituição e Justiça e Redação. E segundo as informações que eu obtenho aqui agora, teremos sessão solene hoje às 19 horas. Está encerrada essa sessão. Agradeço muito os deputados que aqui nos ajudaram a votar vários projetos. Muito obrigado a todos.